Continuando o nosso curso de IA no Revit, nessa aula eu vou te ensinar a conectar uma IA externa, no caso aqui uma IA do ChatGPT ou do Claude, para fazer comandos, para fazer automações dentro do seu Revit. Então lá no Revit você vai conseguir criar vistas, criar legendas, modelar famílias, criar anotações, tags, cotas, tudo utilizando uma IA externa, diferentemente da aula anterior, onde a gente utilizou uma IA interna no Revit, a gente viu uma série de limitações que esse processo tem. Se você caiu aqui nesse vídeo e ainda não está sabendo, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que compõem um curso básico de IA no Revit, onde eu ensino do zero a como você pode utilizar, a forma de você utilizar inteligência artificial dentro do seu Revit. Então, se você não acompanhou esse curso do zero, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link da aula 1 para você acompanhar as aulas e não perder o passo a passo até chegar aqui nessa aula. Bom, vocês vão ver que o funcionamento aqui da gente utilizar uma IA no Revit, usando uma IA externa, ele é muito parecido com o processo que a gente fez na aula anterior, onde eu ensinei a usar uma IA dentro do Revit, né? Aquela IA nativa que a gente viu. Só que vocês vão ver que ele tem muito mais capacidade. Ele consegue criar mais coisas, criar mais variedade de automações do que a IA no Revit, que ela é totalmente limitada, né? Ele só consegue fazer aquelas funções e o pouco que ele faz, pelo menos na data desse vídeo, não faz tão bem, né? Então, essa IA que ela promete fazer mais automações, ao longo desse vídeo eu vou te mostrar vários exemplos para você se inspirar e conseguir aplicar aí no teu Revit também. O primeiro passo é você instalar a IA que você vai utilizar dentro do seu Revit. Você não consegue pegar uma IA aqui no desktop, no Google Chrome, no navegador que você usa e utilizar ela dentro do Revit. Você precisa estar com ela instalado dentro do seu computador. Dentre as opções aqui que a gente tem o Codex para o ChatGPT. Então, se você quer começar de forma gratuita ou de repente você já tem uma assinatura do ChatGPT, você pode utilizar o Codex. Para baixar é só a gente vir aqui no Google, pesquisar por Codex Download, que ele vai te levar aqui no link. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição para facilitar para vocês, mas aqui você só clica aqui para baixar para Windows, e ele vai fazer a instalação dessa ferramenta no seu computador. Se você usa o Cloud, é a mesma coisa, só que você vai pesquisar por Cloud Download, e aí você pode fazer a instalação do Cloud no seu computador. Se você utiliza o Gemini do Google, você não vai baixar o Gemini para o computador, você vai baixar uma ferramenta que se chama Antigravity. Aqui com o Antigravity você vai conectar, você vai fazer o mesmo uso que a gente vai fazer ali no Codex, no Cloud, só que você utiliza esse aplicativo aqui. Só que o problema dele é que ele é muito limitado, tá? Você não vai conseguir fazer grandes coisas, assim como você pode fazer, por exemplo, com o Codex. Assim que o Codex, o Cloud ou outra ferramenta que você utilizar estiver instalada no seu computador, você vai passar para ele o seguinte comando: instale o Revit MCP para mim, usando esse repositório. Eu vou deixar esse comando aqui na descrição do vídeo também, tá? Você só vai copiar e colar esse comando aqui. O modelo da IA que você vai usar pode variar bastante, né? Você tem vários modelos de IA, e quanto mais avançado o modelo, ele é mais inteligente, só que ele consome mais tokens, ele consome mais créditos no uso. Então, por exemplo, se a gente vai fazer um uso aqui no Revit, ele consome muitos créditos, e se você coloca um modelo muito complexo, ele vai consumir esses créditos muito mais rápido. Então, eu recomendo aqui para ti, você pode utilizar ali o 5.5, não precisa ser as versões mais recentes que estão saindo, o 5.5 já vai sair perfeitamente aqui para o nosso caso, tá? Então você vai copiar aqui esse comando, vai colar e vai pedir, e com isso, quando você for colar aqui esse comando e tudo mais, ele vai pedir autorizações no seu computador, permissões de pastas. Você só vai aceitando porque ele vai fazendo, ele precisa desses acessos para fazer essa instalação no seu computador. Depois que você fizer a instalação dessas ferramentas, você vai fazer a instalação de um plugin que vai conectar a nossa IA dentro do Revit. O nome desse plugin é PyRevit. Não sei se você já viu sobre esse plugin, a gente tem uma série de vídeos aqui no canal falando desse plugin, e principalmente a gente usa esse plugin para criar nossos próprios plugins, para criar nossas extensões. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma série de extensões já criadas. Todos esses botões aqui são automações, então, por exemplo, essa automação, a gente vai trabalhar isso um pouco mais na próxima aula, mas, por exemplo, aqui essa automação eu seleciono as minhas paredes, ele cota e tudo mais. Então, você pode criar suas automações aqui utilizando o PyRevit, que é esse plugin aqui. Se você não tiver ele instalado ainda, eu vou colocar aqui na descrição o link para você baixar o PyRevit. Aí você clica e instala o PyRevit aí dentro do seu Revit,
para a gente conseguir fazer essa conexão. Depois que ele concluir o processo de instalação, você só faz uma coisa para garantir que vai estar tudo ligado, tá? Você vai aqui no seu Revit, você vai clicar aqui no botãozinho do PyRevit, no ícone aqui do PyRevit, vai aqui no cantinho esquerdo, ó, clico aqui em PyRevit, vai aqui em configurações e aqui em configurações você vai aqui em rotas e verifica se esse servidor de rotas está habilitado, tá? Ele só vai funcionar se esse servidor estiver habilitado. Se estiver habilitado, beleza, é só você fechar a IA que você está usando, no caso aqui eu estou usando o Codex, fecha a IA e abre de novo para a gente fazer um teste para ver se ele realmente fez essa conexão. Assim que você fechar a IA, e até é bom você fechar e abrir o Revit também para garantir, você pode dar um comando aqui para ela e ela já vai saber o que fazer. Um comando muito legal para a gente testar é pedir para ela selecionar famílias no nosso projeto. Então, no meu caso aqui, eu estou com um projeto de arquitetura aberto, eu vou pedir para ela selecionar minhas paredes. Então, eu só dou um comando simples assim, ó, por favor, selecione as paredes do meu projeto, certo? Quando você fizer isso, como ele já está com o MCP conectado e tudo mais, ele já vai saber o que fazer, tá? Ele já vai encontrar o conector do Revit e, ó, nesse caso aqui, ele selecionou as minhas paredes de forma automática. Muito simples, ele funciona muito rápido aqui, dependendo do que você quer. E quando ele selecionar as suas famílias, já quer dizer que ele está 100% conectado e pronto para você dar os seus primeiros comandos. Para a gente começar, eu vou pedir para ele automatizar para mim a criação dos filtros. Porque pensa só, você precisa fazer dezenas de filtros aí para o seu projeto. Poxa, você tem que ir lá em VG, tem que ir aqui em filtros, adicionar, criar filtros, selecionar a categoria. Dá um trabalhão, né? Agora, essa IA, ela consegue criar os filtros pra gente. A gente pode ou pedir para ela criar o filtro aqui direto, ou simplesmente pedir para ela aplicar cores aqui das minhas famílias. Eu vou pedir para ela criar os meus filtros aqui. Então, eu vou aqui solicitar aqui uma conversa, né? E nessa mesma conversa aqui, não precisa mudar o chat, tá? Não precisa ir para outra tarefa e tudo mais. Vou pedir para ela assim, ó. Agora, na minha vista ativa, crie filtros para minhas paredes. Vamos criar filtro para cada tipo de parede encontrado, colocando cores aleatórias. Também poderia definir, se eu tivesse listado já os tipos, eu já poderia definir para ela os tipos e as cores que eu iria utilizar em cada tipo. Mas vamos ver aqui como ela se sai na criação do filtro. Show de bola, ó. Depois de, cara, mais ou menos 2 minutos, ele criou aqui pra mim. E nesse caso, no meu projeto, eu tenho só 2 tipos de parede. Mas, cara, veja que ele criou aqui a sobreposição. E se eu for aqui nos filtros, cara, muito bom, hein? Criou os filtros aqui pra mim. Eu não disse pra ele padrão de nomenclatura de filtro, como é que eu queria trabalhar com as espessuras e linhas e transparências, mas ele simplesmente entendeu aqui que seria dessa forma aqui. Isso tudo você pode adaptar. Então, o prompt padrão para você fazer, né? A mensagem padrão que você pode mandar é pedir para ele assim, ó, vamos criar filtros para cada, aí você vai definir o que você quer, e aí nesse caso pode ser tipo de outras famílias, pode ser valores de parâmetro, pode ser qualquer informação que esteja visível aqui no seu Revit. A gente também não pode inventar muita moda, a gente tem que pegar informações que tem aqui dentro do Revit, tá? E você bota para ele colocar cores aleatórias para esses tipos encontrados. Cara, ficou muito legal. E aí eu posso usar esses filtros em outras vistas também. Agora que a gente está com os filtros criados, eu vou pedir para ele criar a legenda com base naqueles filtros que ele criou. Porque vamos supor que eu quero lá criar uma paginação, eu quero criar uma planta baixa, alguma coisa desse tipo, e eu preciso informar na legenda o que significa cada cor de família, cada cor de parede. Isso é muito importante, né? Para eu não precisar ir lá em legenda, ter que criar uma achura aqui, um texto e tudo mais, vou pedir para ele criar para mim. E aí, nesse passo, é muito importante que você já tenha uma legenda criada. Ele não consegue criar a legenda do zero, tá? Então, você clica aqui para ele criar. Você já deixa uma legenda pré-criada, porque ele vai usar essa legenda como base, tá? Então, aqui na minha vista 3D, eu vou pedir para ele aqui o seguinte. Agora, com os filtros criados, crie uma legenda para esses filtros, colocando a cor com a achura e o texto indicando o nome do tipo. Show! Então vamos ver aqui o que ele vai fazer pra gente. Cara, muito bom, né? Olha só, criou aqui pra mim, claro. Eu posso pedir pra ele, pô, alinha o centro da achura com o texto aqui. Tudo isso você pode adaptar depois. Mas, poxa, aqui também é só fazer isso aqui, né? Pronto, já tá criado aqui a legenda. Então veja que ele criou aqui o filtro e também criou a legenda. E, cara, muito bom porque ele já colocou uma achura. Foi muito inteligente. Ele não usou uma achura pronta, né? Com linhas e tudo mais. Eu acho que talvez ele identificou que só tinha achura sólida, mas ele colocou as linhas aqui pra mim e, cara, ficou um resultado muito legal. Então eu já tenho aqui uma vista criada com filtros aplicados, cara, surreal, né? E esse esquema aqui das legendas você pode utilizar para, por exemplo, componentes, famílias do teu projeto.
Então até fiz um teste aqui, ó. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo os prompts que eu usei, tá? Eu deixei aqui na descrição um material completo com, cara, muitos prompts com situações reais de projeto, só para você copiar e colar e testar aí no teu projeto, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo. E esse exemplo aqui, olha só que legal. Eu pedi para ele criar uma legenda dos meus mobiliários, peças aqui do meu projeto arquitetônico. Então, cara, ele botou aqui mobiliário, colocou aqui equipamentos especiais. Cara, olha que massa esse nível de detalhe, cara. Colocou aqui as lixeiras, os cooktops, geladeira, lava-louça. Isso aqui faz muita diferença para quem quer detalhar esse tipo de componente aqui no projeto, né? Pô, em vez da pessoa ter que ir lá criar a legenda, colocar tudo na mão, pô, ele já lista tudo que foi modelado e coloca isso aqui em uma legenda. Cara, isso aqui tá muito bom, tá? Recomendo muito que vocês testem aí também. E, cara, tem muitas aplicações que vocês podem fazer com isso aqui. Uma que eu gosto muito é a criação de vistas automáticas. Então, eu posso, por exemplo, selecionar esse ambiente aqui, ó, e pedir para ele assim, ó, crie uma planta 2D, vista 3D e cortes no centro, transversal e longitudinal do ambiente selecionado. Eu posso pedir para ele criar de todos os ambientes da minha planta, mas eu vou pedir para ele só criar aqui o do ambiente selecionado. Aí eu posso definir alguns critérios para ele, né? Então na vista 2D, coloque a crop aplicada aos limites do ambiente, deixando uns 15 centímetros de offset para ele pegar as paredes, né? Faça o mesmo na vista 3D, mas nesse caso com a Section Box, tá? Então, cara, você pode definir critérios e aí você vai ver que, diferentemente lá da nossa IA nativa do Revit, ele já vai colocar crop, já vai colocar a Section Box, ele cria a vista 3D, então ele é um plus daquela IA no Revit, né? Ele consegue fazer mais automações aqui pra gente. Então pronto, ó, em menos de um minuto aqui, ó, ele criou os cortes pra mim. Esses cortes poderiam ser no centro do ambiente, né? Mas tudo bem, isso a gente pode corrigir depois. Mas ele criou aqui, ó, a planta baixa. Então ele criou a planta baixa, ó, bonitinho com a crop aplicada e a vista 3D também, ó. Olha só que surreal. Cara, bizarro, né? Muito bom, ó. Aqui é só a gente vir aqui e dar um detalhamentozinho. E aí depois eu posso pedir para ele criar uma prancha com essas vistas, ó. Então, por favor, crie uma prancha com as vistas criadas. Vocês vão ver que para essas questões de vistas, de filtros, de cores, até de renomear tuas vistas. Então, se você quiser colocar suas vistas num padrão de nomenclatura X, se você quiser renomear suas famílias, cara, essa IA é muito boa, tá? Você pode usar bastante. Vai depender aí da assinatura que você tem, né? Então, se você tem, por exemplo, uma assinatura gratuita do ChatGPT, pode ser que ele se limite um pouco, né? Ele estoure os seus limites mais rápido, mas dependendo aí da sua assinatura, você vai conseguir usar muito aí, tá? Cara, ele criou aqui a prancha, né? Eu não defini a prancha que eu ia usar e tudo mais, mas beleza, né? Como eu falei pra vocês, são questões que a gente pode pedir pra ele adaptar. E ele mesmo vai corrigindo os erros que ele vai cometendo, né? A gente não colocou escala, então ele simplesmente colocou as vistas na prancha e tá tudo certo, tá? Mas já fez ali o básico ali do que ele deveria fazer. Como eu falei pra vocês, bom, essa IA, além dela ser maravilhosa, essa aplicação, cara, é surreal isso aqui que a gente consegue fazer. Ela tem três principais limites. O primeiro limite é a questão dos tokens, do crédito. Então você não consegue fazer o teu projeto inteiro, detalhar o teu projeto inteiro todo dia usando ela porque ela vai estourar esses limites, tá? Quando ela faz essa conexão dessa IA com o Revit, ela gasta muito crédito. Então isso acaba pesando aí nos seus limites, né? E aí, dependendo da sua assinatura, pode ser que esses limites acabem rápido. E aí, se você ficar dependente dessa ferramenta, não vai ser legal, né? A segunda questão é que a gente não consegue salvar essas automações para usar. Então, vamos supor aqui, ó, que a gente criou uma baita automação que gera vista 2D, gera 3D, gera corte no ambiente selecionado. Toda vez que você precisar fazer isso, você vai ter que vir aqui e pedir para ela fazer. E aí, com isso, ela vai ter que lembrar como que faz, vai fazer milhões de testes, vai fazer a conexão dela com o Revit, e isso vai gastar muito crédito. Então, imagina aí no dia a dia você quer fazer isso, você vai ter que ficar esperando ela fazer, e você também vai ter que esperar os seus créditos voltarem. Então, o segundo problema é porque ela não salva essas automações em um lugar que você só pode lá e clicar e reproduzir. E o terceiro problema é que ela tem algumas limitações. Então, como eu falei para vocês, ela é muito boa para criação de vista, para renomear a família, para criar legenda, modelagens pontuais, mas quando você vai fazer uma coisa um pouquinho mais complexa, aí ela já deixa a desejar. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa minha parede e vou pedir para ela cotar.
por favor, insira cotas na minha parede selecionar. Apesar das cotas teoricamente ser algo simples, ela não se sai muito bem nas cotas, tá? Isso também se repete um pouco para as tags, para algumas questões de anotações que a gente usa bastante no dia a dia. Infelizmente, ela não tem recurso para isso. Vamos até esperar aqui o resultado para ver o que ela vai entregar pra gente. Ó, e o resultado foi isso aqui, ó. Isso aqui tá longe de ser uma cota aqui que a gente pode usar. Então, tem várias limitações, né, desse tipo de ferramenta. E essas 3 limitações a gente vai trabalhar na próxima aula. Na próxima aula eu vou te ensinar a forma mais eficiente de você usar IA no Revit, que é você usar IA para criar botões para você. E aí, no caso, você não tem limitação, porque você consegue criar praticamente a automação que você quiser, e você não fica refém dos créditos, porque você usa a IA uma vez para criar o seu botão, como nesse caso aqui que eu te mostrei, né, que a gente tem aqui essa automação de cotas, ó. Então eu usei a IA uma vez para criar essa automação, e ela fica aqui a um clique de distância para eu usar. Então, sempre que eu quiser usar, eu simplesmente vou aqui, chamo ela e pronto. Não preciso ficar me preocupando aqui com créditos aqui da SA. E o processo para você criar essas ferramentas do zero eu vou ensinar na próxima aula, então não perde, te vejo lá.